minha vida é o teu amor maravilhoso. Abre comigo a palavra do Senhor lá em Josué, capítulo 1. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem as plantas dos vossos pés, eu as darei a vocês. Versículo 5. Ninguém conseguirá resisti-los ao longo de todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. E tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e nem de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra poderosa, que veio num momento difícil da vida de Josué. Até então, o grande líder daquele povo era Moisés. Moisés havia sido escolhido por Deus, separado desde menino. Deus já vinha fazendo uma obra na vida de Moisés, para que ele se tornasse o grande líder daquela nação, e os conduzisse pelo deserto, até a terra que Deus havia prometido a eles. Os anos se passaram, uma nova geração agora chega à terra prometida, e chegou o momento de Moisés partir. E quem assumiria era Josué. Você imagine aquele momento na vida de Josué, ele sendo o sucessor do grande líder, do homem que abriu o Mar Vermelho. Claro que foi Deus, mas através do ministério de Moisés, né? Ele assumindo o ministério de um homem que tinha sido usado grandemente no meio daquela nação. E agora ele olha para o grande desafio da vida dele, e Deus traz uma palavra para ele. E eu creio que Deus traz essa palavra para nós aqui nessa noite. Seja forte e corajoso. Deus está te trazendo essa palavra. Seja forte e corajoso. Toma posse disso nessa noite, irmão. Porque Deus não brinca de ser Deus. O inimigo não brinca de ser inimigo. E a igreja não pode brincar de ser igreja. Nós temos visto nos noticiários uma guerra acontecendo lá para os lados, né, do Oriente Médio, Israel, Irã, Estados Unidos, e a gente fica vendo os horrores da guerra, né, como que é um conflito, perdas de todos os lados, e guerra acontecendo, e me fez refletir que nós também estamos em guerra. Neste momento está acontecendo uma guerra, mas não nesse plano natural. Existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual, sobre a sua vida. Saiba disso. A palavra diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Igreja, não se engane, você está numa guerra. E como estamos numa guerra, nós temos que sermos soldados bem equipados. Você não tem opção, você tem que ir à guerra. Mas não contra a carne, não contra sangue, mas é uma guerra espiritual. E em se tratando de uma batalha espiritual, existem armas espirituais.
Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E Deus quer te lembrar aqui nessa noite, te trouxe aqui para te lembrar disso, que você tem que batalhar, combater o combate como um bom soldado. E bom soldado, ele luta a batalha bem equipado. Então Deus te trouxe aqui para te equipar com armas, para você cumprir o propósito dele nessa terra. Amém? E para nós nos equiparmos para essa batalha que nós estamos travando, nesses dias que nós estamos vivendo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Não adianta você conhecer as armas, não adianta você saber que existem armas, se você não tiver com a sua saúde em dia. Você imagine um soldado doente, ele pode ter o melhor equipamento, ele pode ter a melhor arma, mas se ele não tiver com a sua saúde boa, ele não consegue combater. E às vezes nós estamos assim, a gente conhece as armas, a gente sabe o que a gente precisa se equipar, mas muitas vezes a gente está mal nutrido espiritualmente. Nós não estamos cheios da glória do Senhor. E quando a batalha bate na nossa porta, nós sabemos que a gente tem que pegar a arma, a gente sabe qual é a arma que a gente tem que usar, mas a gente não tem forças para usar as armas do Senhor. Então, a prioridade que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você aqui nessa noite é, para a batalha, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Isso trará saúde para nós batalharmos. Se você estiver cheio da glória de Deus, o inimigo pode bater na sua porta, meu irmão, mas ele volta por 7 caminhos. Um crente cheio da glória de Deus, muitas vezes ele é um novo convertido. Talvez ele nem conheça todas as armas que ele pode usufruir, mas se ele está cheio da glória de Deus, de um jeito ou de outro, o inimigo perde a batalha. Às vezes ele não conhece muito da Bíblia. Às vezes ainda não deu tempo dele entender de batalha espiritual, mas se ele está cheio da glória de Deus, o inimigo não consegue vencê-lo. Um crente cheio da glória de Deus, muitas vezes ele não é letrado, às vezes ele não tem muito estudo, talvez ele não conheça a teologia, mas se ele está cheio da glória de Deus, ele bota o diabo para correr. É esse tipo de crente que Deus quer aqui nessa noite. E é claro que se nós estamos cheios da glória de Deus, e então a gente busca o conhecimento da palavra de Deus, e nos equipamos com todas as armas, todo o arsenal que está à nossa disposição, irmão, aí é covardia. Porque se eu estou com saúde espiritual, e eu ainda sei manejar as armas, o inimigo bate em retirada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É isso que Deus quer para nós. Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E eu gostaria que você fosse comigo, lá para o Velho Testamento, no livro de Números. Tem uma passagem muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com você. Números, capítulo 22, que vai narrar um episódio na vida daquele povo no deserto. O povo de Israel, enquanto você encontra aí, vai me ouvindo aqui, o povo de Israel ia marchando naquele deserto, em rumo da terra prometida, e eu gostaria que agora você fosse um homem, uma mulher espiritual, e fosse discernindo e traçando um paralelo com a sua vida. Assim como aquele povo estava no deserto, a caminho de uma terra prometida, nós também não estamos num deserto a caminho de uma terra prometida? E no meio, ao longo desse deserto, nesse trajeto, o povo de Israel foi encontrando barreiras e dificuldades. Quem aí tem dificuldades na vida? Quem tem lutas do dia a dia? Todos nós. E aquele povo chegava em determinado local,
e eles estavam a caminho da terra prometida, iam passar no território de uma outra nação. Então eles pediam permissão: podemos atravessar o teu território? Nós não tocaremos em nada, nós só passaremos pela rua principal. Se a gente beber uma água, se a gente comer alguma coisa, a gente vai pagar, a gente só quer passar. E os povos não só não deixavam o povo de Israel passar, como se armavam para guerrear contra eles. E é assim também na nossa vida, irmão. A gente não quer fazer mal para ninguém, a gente está vivendo a nossa vida, a gente só quer passar, não é? Eu só quero passar, porque eu estou a caminho da terra prometida, não quero arrumar confusão com ninguém, não. Eu quero viver minha vida. Mas o inimigo se levanta contra a gente, irmão. E assim foi nessa passagem. O povo de Israel precisava passar pelo território de Moabe. Moabe é uma das nações que viviam naquela região. Então, o rei de Moabe, Balaque, teve uma brilhante ideia. Olha só, ele decidiu contratar um feiticeiro para profetizar palavras de maldição contra o povo de Israel. Ele sabia que se ele fosse no natural, ele ia perder aquela batalha, porque ele sabia do histórico do povo de Israel. O povo de Israel estava sendo guardado pelo Senhor, era nuvem durante o dia, era coluna de fogo durante a noite, Deus mandava maná, Deus mandava codorniz, Deus abriu o mar vermelho. Ele sabe, esse povo é muito poderoso. Se eu bater de frente com eles, eu vou perder. Então eu vou na esfera espiritual. Vou contratar o melhor feiticeiro e vou pedir que ele lance uma maldição contra esse povo. Estamos aí? Vamos ler o texto? Números 22, 5. Quem achou, diga amém. Ah, glória a Deus. Então vamos lá. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, que era sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia assim: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que a quem você abençoa é abençoado, e a quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Então Balaque está falando para Balaão: Balaão, e Balaque promete um cachê gordo: vem aqui que nós vamos custear a viagem, nós vamos pagar um dinheiro bom para você, traz uma maldição. Porque, irmãos, só a presença do povo de Israel incomodou Balaque. Eu quero falar para você, irmãos, a sua presença incomoda as trevas. Há uma unção sobre a sua vida, e o inimigo não está satisfeito com isso. E o inimigo se levanta porque a igreja de Cristo incomoda Satanás, meu irmão. E ele não está satisfeito. E então ele se levanta contra nós. E é incrível como Balaque reconhecia a força daquele povo. E o segredo de Israel, irmão, não era que eles eram bons na arte da guerra. O segredo do povo de Israel é que eles tinham o Senhor no meio deles. Isso fazia total diferença. Tanto que quando eles se esqueciam do Senhor, eles só perdiam, né? E quando eles estavam na presença do Senhor, eles ganhavam as batalhas. Então Balaque fala: olha, vem aqui, tem algo me incomodando, chegou um povo esquisito aqui, um povo que dá glória a Deus aqui, chegou um povo que eles são diferentes e está me incomodando, não é possível, eles estão crescendo. Então eu preciso ganhar essa batalha, mas eu sei que eu não vou conseguir ganhar se não houver uma brecha de maldição na vida deles. Balaque sabia que se ele conseguisse uma brechinha de maldição, ele ia conseguir vencer a batalha. E não é diferente nos nossos dias, irmãos. Fique ligado.
Se nós damos um espacinho para o inimigo, você está andando nos caminhos do Senhor aí, glória a Deus, o inimigo não te pega, meu irmão. O inimigo não te bate, né? Às vezes a gente passa por luta, mas a gente está firme na rocha, a gente ganha. É só para testemunho. Mas se você der uma brechinha, irmão, se você der um espacinho, o inimigo conquista aquele território. E ele tem a oportunidade de fazer uma bagunça na vida da gente. Eu estou falando aqui de batalha espiritual. Que nós possamos ser maduros para entender. O inimigo só faz 3 coisas: mata, rouba e destrói, irmão. Não se engana. O inimigo só faz isso, ele só quer fazer isso na sua vida. Então fique ligado. Não dê brecha para maldição na sua vida, irmão. Porque se o inimigo encontrar a brecha, ele vai entrar. Para trazer maldição sobre nós. Às vezes é um detalhe mínimo. Às vezes é algo parece simples. Mas aquilo pode trazer uma maldição sobre você, meu irmão. E a pergunta que fica aqui, a primeira pergunta: será que nós estamos dando espaço para o inimigo na nossa vida, meu irmão? De repente são áreas que a gente deixa descuidada. E o inimigo está entrando no território seu, meu irmão. Vigia. O inimigo está começando a entrar lá no limite do território seu. Talvez aquele lugar que você não fez a manutenção da cerca, que você deixou descuidado. O inimigo está querendo entrar no seu território, meu irmão, para trazer maldição. Vamos ficar ligados, igreja. E aí então, Balaão vai até Balaque. Depois vale a pena você ler esses capítulos quando narra a história toda. Balaão, num primeiro momento, ele fala que não vai, mas quando o Balaque aumenta a oferta, ele vai. E chega lá então Balaão. Ô Balaão e Balaque, ô Balaão, que bom que você veio, vamos lá que eu vou te mostrar o povo que você vai amaldiçoar. O Balaão falou, bora, vamos lá. E eles vão para um primeiro lugar. Números 22, 41. Nós vamos cair em Números 22 aí, e o 23, tá bom? Deixa aí marcado. Números 22, 41. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Olha só, irmão. Balaque levou Balaão para o alto de um monte chamado Bamote Baal. Baal, irmão, era a principal divindade do povo de Moabe. Era a principal potestade que agia naquela nação. E esse texto, esse tema, Bamote Baal, significa os altos de Baal. Onde Baal é colocado em destaque. Onde Baal é colocado em primeiro. E eles criam que ali era o lugar onde eles adoravam Baal, colocando ele como a principal potestade sobre a nação deles. Então, Balaque falou, vamos para o lugar onde Baal tem liberdade. E já fica uma lição para nós, irmãos. Cuidado, que é isso que o inimigo quer fazer na nossa vida para trazer uma maldição. Ele quer ocupar o lugar de destaque na nossa vida. Você se lembra quando ele teve aquele encontro com Jesus para tentar Jesus? Qual foi a proposta dele a Jesus? Se prostrados me adorardes, eu te darei todos os reinos da terra. E você se lembra para onde ele levou Jesus? Para o alto de um monte. O inimigo quer destaque na nossa vida, irmão. O inimigo quer tomar conta. O inimigo quer ser o primeiro. E muitas vezes, eu sei que você como crente fervoroso que é, você vai falar, não, na minha casa o inimigo não tem vez. Em casa não. Só Jesus é o Senhor. Será?
O Senhor tem prioridade mesmo nas nossas vidas? Ou será que nós estamos dando lugar para o inimigo entrar de uma forma sutil? E a gente coloca muitas vezes o nosso coração em outras coisas que não é Deus. E a palavra fala, onde estiver teu coração, aí estará o teu tesouro. Muitas vezes o nosso coração está no nosso trabalho, em adquirir riquezas dessa terra, e a gente fica preocupado com isso, e a gente fica ansioso por isso. E o nosso coração é colocado nisso, e a gente trabalha, e a gente já não tem tempo mais para as coisas do Senhor, e a gente já não tem tempo mais para a família, e a gente se desgasta o nosso corpo, atrás de algo que vai ficar nessa terra. Ou às vezes você coloca o seu coração num relacionamento, e coloca aquilo acima do Senhor, e já passa por cima dos princípios de Deus para sustentar aquela relação. E tantas outras coisas, irmãos, que pode ocupar o coração, o lugar de Deus no nosso coração. E a gente está colocando o inimigo em lugar de destaque, onde o inimigo tem liberdade. Onde o inimigo faz a festa. Onde o inimigo tem total controle. Daí que vem a maldição. Só que Deus era por Israel, meu irmão. Enquanto Balaque e Balaão estavam fazendo seus planinhos, o Senhor já estava 2, 3 passos à frente. E assim é o Senhor na nossa vida. Quando nós estamos na presença do Senhor, irmão, quando você está andando na rocha que é Cristo, o inimigo pode fazer plano à vontade, mas os planos dele não prosperam. E então acontece, está lá Balaque, está lá Balaão, e aí Balaque fala, Balaão, o que você quer que a gente faz aí? Ah, não, oferece uns sacrifícios aí, e mataram uns bezerros lá, e aí Balaque então vai, olha o povo, e vai profetizar uma maldição sobre o povo de Israel. Só que no momento que ele vai profetizar coisas ruins, o Senhor fala, o Senhor muda as palavras, ele não consegue falar. Balaão não consegue falar a palavra ruim. Deus toma a boca de Balaão. Olha só o que fala no versículo 5. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse, volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado dos holocaustos, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou esta profecia. Balaque me trouxe de Arã, o rei de Moabe me buscou nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, e dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e que não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como os deles. Aleluia! O inimigo quis trazer maldição, mas aí Deus fala assim, como é que eu amaldiçoo quem Deus já abençoou, irmão? Balaque não dá não. Balaão falando para Balaque, esse povo não é qualquer um não, Balaque. Esse povo, eles não se consideram como qualquer nação, eles são um povo separado. Igreja, você é um povo separado, você foi feito reis e sacerdotes, sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Você não é mais um nessa terra. Você foi separado para viver a vida que Deus tem para você. Sabe quando a mãe da gente falava, você não é todo mundo? Lembra? Mas mãe, eu vou, todo mundo vai, mas você não é todo mundo.
E Deus fala para você aqui nessa noite, você não é qualquer um não, irmão. Anda direito, porque você não é qualquer um. Jesus Cristo colocou o nome dele sobre você e sobre mim. Nós temos que ter muito zelo, porque a palavra santo significa separado para Deus. Você foi separado para viver uma vida diferenciada nessa terra. Se você fizer isso, se você tiver essa visão sobre você, então, irmão, não tem como te amaldiçoar, porque Deus já te abençoou. Que jeito que o inimigo vai te prejudicar, se as bênçãos do Senhor já se chegaram até a sua casa? Está entendendo sobre batalha espiritual? Você tem que entender quem você é em Cristo Jesus. Tanto do ponto de vista das bênçãos que nós podemos desfrutar, como do ponto de vista do estilo de vida que nós temos que viver. Eu não sou qualquer um. Eu tenho que viver uma vida diferenciada. Eu tenho que salgar, eu tenho que perfumar, eu tenho que ser luz, porque Deus te separou para isso. Toma posse disso aqui nessa noite. Onde está o povo separado do Senhor? A nação santa, o povo escolhido para profetizar e implantar o reino de Deus nessa terra? É você, meu irmão. Vamos viver a vida que Deus tem para nós, e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Aleluia. E então, Balaque fala para Balaão, não, calma aí, Balaão, você não entendeu. Você não entendeu, senta aqui, Balaão. Eu trouxe você para amaldiçoar esse povo, Balaão. Depois você lê, chega a ser divertido, né? Eu trouxe você para amaldiçoar esse povo, rapaz, como é que você abençoa? Você não entendeu, não? Eu estou te pagando um bom dinheiro, paguei a sua passagem aérea para vir até aqui, para você me dar uma dessa? Então Balaque fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou levar você num outro lugar, vamos ali comigo num outro lugar, para você ver esse povo de um outro ângulo, e lá você vai trazer uma maldição por esse povo. E eles então vão para um outro local. Vamos comigo? Números 23, versículo 13. Então eles vão para um outro lugar. Então Balaque lhe disse, venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você poderá ver apenas uma parte, não todo o povo, mas dali amaldiçoe esse povo para mim. Então, ele o levou para o campo de Zofim, guarda esse nome, Zofim, no topo do monte Pisga, e ali construiu 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Então eles vão para um outro monte chamado Pisga, e lá tinha um campo chamado Zofim. E a palavra Zofim é estar vigiando. Irmãos, a palavra diz que o inimigo é como um leão. Que está dormindo? Não. É como um leão que está tranquilo no canto dele? Não. O inimigo é como um leão que anda ao derredor. Não é isso? Procurando quem possa tragar. O inimigo nesse momento está vigiando a manada. Vendo quem ele vai conseguir pegar, meu irmão. E você sabe qual é a estratégia do leão para caçar? Não é pegar o mais forte. Não é bater de frente. Ele vai para cima da manada, quando a manada estoura, que chama, né? Sai naquela correria, o mais fraco fica para trás, meu irmão. E é nesse que o inimigo vai, que o leão vai. E é por isso que a palavra de Deus faz essa relação entre o inimigo e o leão. Irmão, nesse momento o inimigo está ao nosso derredor, e ele está procurando um que ele consiga
papá. Mas em nome de Jesus que ele não encontre ninguém aqui. Fique ligado, meu irmão. Você vai ser o último da manada. Você vai ser o mais fraco, espiritualmente estou falando. Você vai ficar dando espaço para o inimigo, você vai ficar lá, amanhã eu vou. Irmão, fica junto da manada, meu irmão. Anda junto na mesma unção, anda junto no mesmo mover. Não fique fora da manada, que você é um prato cheio para o leão, irmão. Enquanto você está dando bobeira aí, não vou na igreja, vou parar de ir no ministério, eu estou dando um tempo. Irmão, fica dando um tempo, daqui a pouco o inimigo te devora aí, meu irmão. O inimigo está vigiando a quem ele possa pegar, meu irmão. Se encha do Espírito Santo, se anima, se envolve nas coisas de Deus. Leia a Bíblia, ore, volta a ser aquele crente fervoroso que um dia você já foi. Porque o inimigo não pega crente forte, ele pega os mais fraquinhos, meu irmão. E aí esses dois estão lá naquele alto daquele monte de novo. E aí a mesma história, Balaque fala, vai lá agora, Balaão, é a sua vez, dá o seu show, agora é hora de você brilhar. Manda a maldição no povo de Israel. Mas o Senhor era com aquele povo. Então, a mesma coisa acontece. Balaão vai querer amaldiçoar o povo de Israel. Mas o Senhor trava a boca de Balaão e coloca outras palavras de bênção na boca daquele profeta. Olha só o que acaba acontecendo lá no versículo 18 do capítulo 23. Então ele pronunciou esta profecia: levantem-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta. Toma posse dessa palavra. Deus não é filho do homem para se arrepender. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Eu recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, eu não posso mudar, nenhuma desgraça se vê em Jacó, não existe sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os traz do Egito e eles têm a força do boi. Não há encantamento contra Jacó, nem magia contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito no meio deles. Irmãos, Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é homem para se arrepender. As promessas que um dia Deus fez na sua vida, Ele vai cumprir, igreja. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, que a sua fé no Deus que fez as promessas está querendo cambalear, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não sou homem para mentir na sua vida. E esse texto fala muito comigo, nessa frase que fala assim: contra a tenda de Jacó não vale encantamento. Irmão, se você está na presença do Senhor, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser, meu irmão. Bate e volta, porque contra a sua tenda não vale encantamento nenhum. A unção do Senhor que está sobre a sua vida anula qualquer seta de Satanás. Deus não se esqueceu de você. E aqui fala: eu estou trazendo esse povo do Egito, e eles vêm na força do boi selvagem. Meu irmão, aquele povo vinha na força do Senhor. E o texto continua falando: eles têm a unção da leoa que sai para a caça. E que Deus possa renovar suas forças espirituais aqui nessa noite, meu irmão. Sabe, porque o que Deus tem para nós já é pão comido. Sabe o que é pão comido? Essa expressão na Bíblia: os nossos inimigos são como pão comido. Significa já está feito.
Isso aí é pão comido, significa o quê? Isso aí já era, já está garantido, já foi feito. Só é uma questão de tomar posse. Irmãos, as lutas que você tem na sua vida, meu irmão, profetiza, luta, você já é pão comido nas mãos do Senhor. Já é pão comido. Talvez você esteja vivendo dias difíceis e lutas grandes. Talvez você esteja precisando mesmo da força de um boi selvagem. Talvez você esteja precisando da coragem de uma leoa. Toma posse dessa unção aqui nessa noite. E o inimigo se levanta para trazer maldição. E os planos do Senhor são revertidos em bênção. Porque se o inimigo vem para roubar, matar e destruir, o nosso Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí Balaque fala para Balaão, Balaão, não é possível, de novo não, Balaão. Se você não quer amaldiçoar, pelo menos não abençoa, Balaão. Eles têm essa conversa. Se não quer amaldiçoar, então não abençoa. Você está fazendo tudo o contrário do que nós combinamos antes. E aí Balaão vai falando, mas você não está entendendo, eu estou fazendo de tudo para amaldiçoar esse povo, mas eu não consigo. O Deus deles é muito forte. O Deus que está agindo na vida desse povo aí, esse povo não é qualquer um, vocês viram que ele falou isso, né? Esse povo não é qualquer um, não. Tem alguma coisa diferente nesse povo, Balaque. Todas as vezes que eu amaldiçoava dava certo, a fama de Balaão era essa. Tanto que Balaque manda ele buscar de longe, meu irmão. Balaão tinha a fama de ser um homem feiticeiro mesmo. Quem ele amaldiçoava era amaldiçoado, quem ele abençoava era abençoado, mas agora ele bateu de frente com os filhos do Senhor. Um povo que não era qualquer povo. Ah, se nós tomássemos posse de quem nós somos em Cristo Jesus, igreja. Ah, se nós entendêssemos a grandeza das coisas que Cristo conquistou para nós naquela cruz. O reino do Senhor já estaria estabelecido nessa terra. As lutas que nós vivemos só seriam testemunhos de vitória. Mas Deus nos trouxe aqui para nos lembrar disso. Existe um Deus que luta por nós. Existe um Deus que luta as nossas batalhas. E se Deus é por nós, você conhece a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? E por último, fica comigo ainda, amém? Por último, então Balaque fala, Balaão, eu vou te dar a última chance. Vamos fazer o seguinte, vamos ali, no outro lugar, ali sim é um lugar bom para amaldiçoar, ali é o lugarzinho bom para amaldiçoar, é ali, vamos lá que vai dar certo. Então eles vão para um outro lugar. Números 23, 28. E Balaque levou Balaão para o topo do monte Peor, de onde se via o deserto. Incrível, irmão. É exatamente o que o inimigo faz, né? O deserto é lugar do quê, irmão? De luta, de sequidão, não é? Deserto é deserto, irmão. Deserto não cresce nada, não tem vida, não tem água. É lugar de perrengue, né, que a gente fala. É lugar de sofrimento. E é aí que o inimigo quer nos levar. Por um lugar de deserto, um lugar árido. E eles estão num lugar então bom. Aqui é um lugar bom, porque a partir do deserto, a maldição pode vir na vida desse povo. E fique ligado, irmão. Muitas vezes você está no deserto. E é o lugar onde a maldição quer entrar na sua vida. Está passando por um deserto. E aí a maldição quer se chegar. E aí então, novamente, Balaão se levanta para trazer maldição.
Mas o que acontece? Agora você já sabe, né, o que acontece. Deus entra na história e muda as palavras de Balaão pela última vez. Então ele fala no capítulo 24, versículo 5. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. Como vales se estendem, como jardins que margeiam rios, e como aloes plantados pelo Senhor. São como cedros junto das águas. Os seus reservatórios de água transbordarão, e as suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será grande, maior que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem e devoram as nações inimigas, despedaçam até os seus ossos. Com as suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousa despertá-los? Sejam abençoados os que abençoarem vocês, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Você percebe que Deus queria trazer uma palavra de bênção? O inimigo tinha planos de trazer deserto, e qual foi a palavra de bênção do Senhor? Rios transbordarão no meio de vocês. Totalmente o contrário de deserto. Cedros nascerão às margens desse rio. Haverá um vale, haverá jardins, haverão cedros. Abrirei rios no deserto. Irmãos, onde existe água, existe vida, né? Na terra. E a palavra do Senhor diz que rios de água viva fluirão do nosso interior. Porque se nós bebermos da água que Deus nos der, rios de água viva fluem do nosso interior. Você percebe que se o inimigo quer trazer um deserto, sequidão, aridez, nada nasce, nada que você planta nasce, Deus fala assim, não. Você não entendeu, eu vou trazer rios de água viva sobre você. Eu vou trazer bênção sobre você. E aqui termina falando, você viu? E a quem você abençoa é abençoado. E quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Irmãos, Deus está querendo trazer uma bênção tão grande sobre a igreja, que pode transbordar na vida de outras pessoas. Existe uma autoridade sobre a igreja, que nenhuma outra instituição da terra é capaz de fazer, implantar o reino de Deus. Um fórum não faz, o legislativo não faz, uma câmara de vereadores não faz, uma ONG não faz, um exército não faz. A igreja tem autoridade, irmãos, de ligar na terra para que seja ligado no céu. A igreja tem autoridade para bater de frente contra as portas do inferno. E nós estamos gastando o nosso tempo, perdidos, irmãos, preocupados com as nossas lutinhas do dia a dia, irmãos. E Deus nos traz aqui para nos lembrar que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos necessárias nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E sabe qual foi o desfecho dessa trama? Balaque fala, volta para sua casa, rapaz. Não, Balaque fala para Balaão, volta para sua casa, rapaz. Você, nem amaldiçoar você sabe. Vai-te embora, que você não é bom, um amaldiçoador, não. Então Balaão tem uma ideia. Tive uma ideia. Não consegui amaldiçoar esse povo, mas vamos nos infiltrar no meio deles. E aí é a tristeza. Arruma umas mulheradas bonitas aí. Vamos ganhar o coração dos homens. E aí essas mulheradas já levam eles para os cultos a Baal. E aí a gente vai entrar no meio deles com a contaminação necessária para que esse povo perca a batalha. Fica ligado, irmão.
O inimigo bate de tantas formas tentando vencer a gente, ele não consegue. Então ele quer colocar o quê? Algo que é atrativo aos nossos olhos. As concupiscências dos olhos. Lá em Apocalipse fala isso. No entanto, tenho contra ti algo, que você tem pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra israelita, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar as imoralidades sexuais. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você, e lutarei contra eles e com uma espada na minha boca. Irmão, o último ensino que Deus tem para nós aqui: cuidado com os desejos do seu coração. Porque às vezes, irmão, a gente quer umas coisas que não são da vontade de Deus. A palavra do Senhor fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando a gente está na presença do Senhor, irmão, não nos falta nada. Se você precisar de alguma coisa, Deus vai te dar. Ele conhece as suas necessidades. Mas muitas vezes nós somos levados pelos desejos dos nossos olhos. O nosso coração é enganoso. A palavra fala: o coração do homem é enganoso, irmão. E o inimigo, não encontrando pouso, não encontrando brecha, ele bate aqui e ele perde, ele bate ali e ele perde. Então ele vai para a área do nosso coração, das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente almeja. Ele só venceu o povo de Israel porque ele entrou no meio de Israel com as coisas que Israel cobiçou. As comidas consagradas a ídolos, as mulheres bonitas das nações de Moabe. E ali o povo caiu num culto a Baal, se desviou dos caminhos do Senhor. Vamos ficar de pé? E eu creio que é uma noite de nós termos maturidade para colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Deus, o que não é do Senhor, o Senhor pode tirar. Presta atenção, meu irmão. Será que nós temos coragem de fazer isso aqui nessa noite? O que não é do Senhor, o Senhor pode tirar. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. É tempo de nós andarmos guiados pelo Espírito Santo, meu irmão. É tempo de nós navegarmos nas águas do Espírito Santo, do rio de Deus, e quebrantarmos o nosso coração. Então, eu vou orar por você aqui, porque eu creio que Deus tem uma bênção para ser liberada aqui nessa noite. Essa palavra é de bênção, não é? Mas é necessário que nós andemos nos caminhos do Senhor, buscando o Espírito Santo de Deus, e não os desejos do nosso coração. Então nós precisamos, diante dessa palavra, nos quebrantarmos. Então, durante esse louvor, que você possa ser quebrantado e buscar o enchimento do Espírito Santo. Vamos fazer isso? Antes de nós orarmos? Feche os seus olhos. E diante dessa palavra, sonda a sua vida agora. Gasta um tempinho sondando a sua vida. Quais são os seus desejos, as suas lutas? Quais são as suas alegrias? Talvez você até saiba as coisas que você está precisando mudar. Você vai deixar para amanhã? Não perca essa oportunidade de ser transformado pela glória de Deus aqui nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, sonda esse lugar agora. Ô Espírito Santo de Deus, traz uma unção sobre esse lugar. Traz uma transformação nos nossos corações.
Recebe uma unção nessa noite, meu irmão. Veja um povo separado que não é como qualquer um. Um povo que clama pela glória do Senhor. Um povo que não se mistura com o mundo. Um povo que está disposto a obedecer. Que quer pagar o preço de viver. Intimidade com Jesus. Contra a sua tenda não vale encantamento. Porque a quem Deus abençoou, o inimigo não pode amaldiçoar. Recebe a unção sobre a sua casa. Recebe a força do boi selvagem, a coragem do leão. Ele ruge, o leão da tribo de Judá ruge e bota os inimigos em retirada. E a quem abençoar será abençoado. Recebe uma unção de renovo sobre a sua casa. Recebe uma unção, Espírito, 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 que desce como fogo. Seja batizado no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. Seja abençoado. Aleluia. Vamos deixar o Espírito Santo se manifestar aqui. Dá liberdade para Ele na sua vida. Aleluia. Abrirei rios no deserto. É o que Deus traz de palavra de bênção. Seus reservatórios transbordarão. As suas lavouras serão muito bem irrigadas. Deus os traz do Egito com a força do boi, para devorar os inimigos até os seus ossos. Suas flechas os atravessam, e como o leão e a leoa, você se abaixa e se deita. Quem ousará mexer com você? Deus está trazendo um tempo de descanso e de renovo sobre a sua vida. Rios de água viva fluirão do seu interior. Toma posse disso nessa noite, meu irmão. Se alinha com o Senhor, busca o Espírito Santo, abre mão dos desejos da carne, e rios de água viva fluirão do seu interior.
Irmão, nesse momento, eu gostaria que você que está cheio da glória de Deus aí, começasse a orar pela sua casa. Passa diante do Senhor o nome dos seus familiares. Passa diante do Senhor os problemas que você está vivendo dentro de casa agora. Talvez você esteja vivendo lutas. Passa diante do Senhor. Vai falando com Ele agora. Deus, eu coloco diante do Senhor a vida do meu filho, que não te conhece ainda. Visita ele neste momento. Deus, eu coloco a vida do meu filho, que recorrentemente tem vivido enfermidades. Já levei ele no médico e eu não sei o que é, mas há um bálsamo em Gileade aqui nessa noite, que pode alcançar a vida do seu filho onde ele estiver. Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor sabe a minha conta bancária. Deus, o Senhor conhece a minha vizinhança. Deus, o Senhor conhece a minha causa na justiça. O Senhor conhece o meu patrão. O Senhor conhece o meu empregado. Começa a passar a sua vida em revista diante do Senhor. E assim como a gente escolhe o feijão e o milho, Deus está peneirando a sua vida e tirando todas os carrapichos, todas as coisas que não são dele, e filtrando a sua vida. E o que ficar é uma colheita boa. Só sobra a colheita boa. Deus traz cura aqui nessa noite, traz libertação nessa noite, traz prosperidade nessa noite, Deus. Eu sei que o Senhor está querendo nos abençoar, Pai, e nós tomamos posse dessas bênçãos aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te traga shalom, paz. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Leve essa unção para casa. Chegando em casa, abençoa a sua casa. Abençoa seus meninos, suas crianças. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor.